Olá, sejam bem-vindas ao Clube do Livro Autocompaixão. E hoje vamos explorar um pouquinho o capítulo 5, estar plenamente atento ao que é. Nesse capítulo, a gente vai pensar mais sobre o terceiro elemento da autocompaixão, que é a atenção plena, que é estar plenamente atento ao que de fato é. E logo no início do capítulo vem aí uma frase: você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Fala sobre aquilo que a gente não tem controle, aquilo que está acontecendo no momento e que a gente não pode modificar. Não é possível, então, controlar tudo, modificar, voltar atrás ao que já aconteceu, mas é possível aprender com cada situação, mesmo que venha aí o desconforto, que venha aí um sofrimento de alguma forma, lidar com emoções difíceis, mesmo que sejam inúmeras situações, há sempre a possibilidade de aprender a partir delas e observar aquilo que de fato está sendo sentido, está sendo vivenciado. É uma forma de fortalecer aí essa resiliência emocional. E como terceiro elemento da autocompaixão, né, a atenção plena, ela nos ensina a buscar essa visão clara, sem julgamento, que aceita o que está ocorrendo no momento presente. É quando a gente passa a simplesmente observar, sem julgar, sem criticar, sem desejar ser diferente, mas simplesmente observar aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo no nosso corpo, aquilo que a gente consegue sentir ali no momento, ouvir no momento, fortalecer aí esse lado da atenção, né, para que a gente consiga aos poucos lidar cada vez melhor com aquilo que a gente não tem controle, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Então é muito disso que o capítulo vai estar falando aqui. Então trata-se de enfrentar a realidade. A ideia é que precisamos ver as coisas tal como são, nem mais nem menos, a fim de responder à situação daquele momento de forma mais compassiva e eficaz. Então, antes de agir, antes de responder, de se comportar, é necessário essa fase aí do observar, do refletir, do se permitir ali verificar o que de fato está acontecendo, para que a gente consiga emitir ali uma resposta a partir disso com clareza, né, de forma mais compassiva e eficaz. O primeiro tópico traz aí sobre parar para observar momentos de sofrimento. É um exercício para que a gente consiga ter clareza sobre aquilo que está sendo desconfortável, sobre o nosso sofrimento também. E é uma forma de acolher, é uma forma de compreender ali que, de fato, é desconfortável, que, de fato, estamos sofrendo com algo, está sendo difícil em algum nível. Então, essa compreensão, esse olhar aí, é um olhar de acolhimento. Faz parte aí dessa aproximação da autocompaixão. É um dos elementos que nos direciona a sermos mais autocompassivos conosco. Temos uma tendência fisiológica a simplesmente fugir ou lutar contra a dor, mas é fundamental entender que a nossa dor é merecedora de cuidado gentil. Então, quando a gente compreende que nós merecemos esse cuidado gentil, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, e não só na alegria, em momentos felizes, mas principalmente quando estamos sofrendo. É aí que sentimos mais ainda essa necessidade de sermos acolhidas e de sermos acolhidas por nós mesmos. Né? Então a gente vai estar aí lidando com essa tendência de fugir, de lutar, de querer que tudo aquilo que a gente está sentindo no momento desapareça. Então é muito comum e natural que isso ocorra, né? O desejo de fugir ali, de não sentir o que a gente está sentindo. Mas quanto mais a gente foge, quanto mais a gente luta contra aquilo, mais aquilo vai permanecer em algum nível. Então, para que isso diminua de tamanho, reduza ali de intensidade, é necessário passar por esse processo de tudo bem, é isso que eu estou sentindo agora. Né? Eu compreendo, eu acolho, e eu consigo aos poucos, então, me movimentar para mudança disso gradativa, não de imediato,
mas aquilo que vai fortalecendo aos poucos outros aspectos aí dessa mudança, dessa melhora, mas sobretudo naquele momento presente, se permitir vivenciar aquilo que você está sentindo, naquilo que é necessário sentir naquele momento que está surgindo, que você não consegue controlar simplesmente. Fugindo de sentimentos dolorosos é o segundo tópico. Eu vou ler aqui uma parte para a gente estar refletindo mais ainda, né, sobre esse tema, sobre fugir desses sentimentos dolorosos, que é um pouco do que a gente viu no tópico anterior, né, fugir ou lutar desses desconfortos. A maioria de nós já viveu a experiência de tentar suprimir suas emoções e logo, em decorrência, vê-las explodir, né? Então, reflitam aí um pouquinho. Quantas vezes nós tentamos suprimir algumas emoções, tentamos fazer desaparecer ou não dar atenção, e mais ainda, essas situações, essas emoções permaneceram, né? Intensificaram e aumentaram de tamanho. Então é importante a gente estar refletindo sobre sobre a nossa forma de vivenciar as nossas próprias emoções, de vivenciar ali o desconforto, o sofrimento, entendendo ali aquilo que é difícil e aquilo que está ocorrendo uma abertura mínima, né, para lidar de uma outra forma, para aceitar, para praticar um pouco mais dessa atenção plena, né, que é sentir ali, perceber, só observar o que está ocorrendo. E aí, quando a gente percebe esse desconforto, essas emoções difíceis se intensificando, né, aumentando de tamanho, é quando a gente passa ali pelo processo que é chamado aqui pela autora de superidentificação. Então, a gente se superidentifica com aquela situação, com aquela emoção. Então, a gente faz com que aquilo se intensifique e aumente mais ainda de tamanho por meio dessa superidentificação ali, né? Então, entra muito bem o exercício da atenção plena quando a gente deixa de se superidentificar com aquilo e simplesmente olha de longe, né? Simplesmente observa ali o que está acontecendo. Então, quando nos misturamos tanto com o que sentimos, que a emoção toma conta de tudo, sem nos deixar pensar com clareza, ficamos tão perdidos nesses sentimentos que não conseguimos dar um passo para trás para ver a situação de outra forma, achando que o que sentimos é a pura realidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente sente algo muito intenso, a raiva, a decepção, a frustração, e quando a gente passa por esse processo, né, de superidentificação, a gente vai fortalecer tanto aquela ideia de que nós somos aquela emoção que vai aumentando, se intensificando cada vez mais. Né? A gente se mistura tanto com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente acredita sobre a gente, que passa a ser uma verdade absoluta. Sendo que, em outros momentos, quando a gente consegue separar ali um pouquinho daquilo que está sendo sentido, daquilo que está sendo pensado, a gente consegue visualizar com maior clareza. Né? Então, por exemplo, eu não sou a raiva, a frustração, a timidez. Eu estou, nesse momento, sentindo a raiva, sentindo alguma emoção difícil, vivenciando algo naquele momento. Né? Não significa que eu sou aquela sensação, aquilo tudo, o tempo todo. Então, a gente olhar, dar um passo para trás, se distanciar um pouco disso, é o próprio exercício da atenção plena, que é observar, né? Olhar de fora. Mas o que é isso que eu estou sentindo? Esse olhar curioso, né? De questionar, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu sinto isso? Qual a necessidade por trás disso que está surgindo? E de que forma eu posso visualizar tudo isso com maior clareza. E ainda no mesmo tópico, fugindo dos sentimentos dolorosos, a gente tem uma outra parte aqui de questionamentos para refletir. Quantas vezes fazemos tempestade no copo d'água? Quantas vezes criamos a ilusão de que as coisas são piores do que realmente são? Se pudermos aplicar atenção plena nos nossos medos e ansiedades em vez de superidentificá-los, poderemos nos salvar de muita dor injustificada
Em vez de nos perdermos na nossa própria novela pessoal, a atenção nos permite ver a nossa situação de uma perspectiva mais ampla. Então, quantas vezes a gente focou tanto em uma dificuldade ali que fez com que ela parecesse um grande problema? E tudo bem, gente, não é para diminuir aquilo que você está sentindo, de forma alguma. Mas é para olhar com essa clareza aí, né? De perceber de forma sincera aquilo que está sendo uma superidentificação, com essa ansiedade, com essa tristeza, e aquilo que é o momento. Aquilo que pode ser visto por meio da atenção plena, por meio da observação, né? De que é um momento. Aqui agora, no momento presente, eu estou sentindo isso. E é uma emoção que faz parte, que outras pessoas também sentem. Então, tudo bem sentir, mesmo que seja desconfortável. Mais uma vez, não é diminuindo, é, não é deixando de lado, mas é observando e trazendo esse olhar ampliado, de não fazer com que a situação se torne uma tempestade, né? Mas simplesmente observar ali e trazer essa clareza para que essas reações, esses comportamentos, né, para que a ação após essa reflexão seja a mais eficiente, a mais clara, aquilo que está mais próximo do que a gente realmente deseja fazer e da forma como a gente realmente deseja conduzir ali aquilo que é importante para cada uma de nós. Consciência da consciência. Você tem consciência que estar consciente? Achei bem interessante essa parte, porque faz com que a gente traga de fato essa consciência do momento presente, daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, quantas vezes na rotina do dia a dia nós somos atropeladas ali por tudo que está acontecendo de forma automática e a gente não está tendo clareza, não está tendo consciência do que de fato está acontecendo naquele momento. Então, a atenção plena faz com que percebamos a nossa dor sem exagerarmos, implica observar o que está acontecendo em nosso campo da consciência exatamente como é, bem aqui e agora. Em vez de ficarmos perdidos na nossa linha de pensamento, podemos dar um passo para trás e dizer: ah, é isso que eu estou pensando e sentindo aqui e agora. Quando a gente exercita essa atenção plena, a gente traz consciência para o momento presente. Quando você identifica ali o que você está sentindo, e quando você identifica também aquilo que está passando pela sua cabeça, aquilo que você está sentindo de aroma, aquilo que está vindo de sons, né? Então é possível estar percebendo aí cada detalhe daquele momento presente, seja a atividade, seja a situação. Então é possível estar exercitando essa atenção plena em inúmeras atividades, né? Em várias situações. Você pode estar trazendo isso. Ah, é isso então que eu estou sentindo. Eu estou tendo consciência do que eu estou sentindo, eu estou tendo consciência do que eu estou pensando, estou tendo consciência de que eu estou aqui e agora, ouvindo a Bruna falar sobre o capítulo do clube, eu estou fazendo uma leitura. Quando a gente exercita essa autoconsciência, a gente vai se mantendo ali verdadeiramente mais presente na experiência. E é isso que eu quero compartilhar e continuar incentivando vocês. É um exercício contínuo que, mesmo que a gente saiba a teoria, a gente saiba o que é importante ser feito, mas continua sendo necessário exercitar e ir aprendendo, porque a gente vai precisar sempre retomar a esse recurso. Né? No dia a dia, a gente vai se perder em algum momento e vai fazer parte, a gente está retomando em outros momentos. Né? Por isso que eu falo que é um exercício constante. Né? Um exercício aí bem importante para quem deseja viver com mais presença mesmo, né? Com mais tranquilidade, no sentido ali de estar aproveitando mesmo aquilo que está sendo importante de cada vivência, de cada situação. Brilhando a luz da consciência. Nossa consciência é como o sol. Um exercício aí para a gente imaginar, então, né? Esse céu que permanece. Nossos pensamentos e emoções são como o pássaro. Então, a gente pode imaginar um céu azul. Um céu azul, limpo. Esse céu é a nossa consciência. E ele vai permanecer ali, do jeitinho que ele é. E os nossos pensamentos e as nossas emoções é um pássaro. Imagina, então,
um céu azul, claro, e esse pássaro aí voando, um pássaro vermelho. Imaginem um pássaro vermelho no céu azul, voando, e esse pássaro dá várias voltas, desce, sobe. É uma ave que começa a dar voltas loucas aí, dar mergulho de nariz, pousar no galho, em alguma árvore. O que quer que seja que aconteça, esse pássaro vai estar rodando, rodando, mas o céu permanece azul, permanece tranquilo, permanece ali, do jeito dele, né? Então, essa consciência é aquilo que permanece. E esses pensamentos vão estar surgindo aí, né? Essas emoções vão estar surgindo, vão estar se movimentando, e você pode voltar a atenção para a consciência, para o céu, né? E permitir que esse pássaro voe, que essas emoções surjam, mas não focar 100% nessa emoção, nesse pensamento, nesse pássaro. Saber que você tem ali a consciência, que você tem ali um lugar seguro, né, de ir observando, de ir tendo clareza sobre aquilo que está presente, sem embarcar, né, sem ficar o tempo todo acompanhando ali o pássaro rodando, né, olhando e seguindo ali todos esses passos. Certo? Tem sentido aí pensar um pouco no céu e no pássaro? O outro ponto do capítulo é responder é melhor do que reagir. Então, de que forma a gente responde a cada situação, a cada emoção, a cada pensamento? A atenção plena oferece aí a liberdade de não termos que acreditar em cada pensamento ou emoção como real e verdadeiro. Em vez disso, podemos ver que os diferentes pensamentos e emoções surgem e desaparecem, como o exemplo do céu e do pássaro. O pássaro vai surgir ali, vai rodar, rodar. Em alguns momentos ele vai ficar quietinho no canto, mas em outros ele está ali nesse movimento frequente. E aí a gente pode se questionar, né, a precisão dessas percepções. O verdadeiro tesouro oferecido pela atenção plena é que ela nos proporciona a oportunidade de responder em vez de simplesmente reagir. Quando a gente responde por meio dessa reflexão, a gente se aproxima ali daquilo que de fato nós gostaríamos de fazer, né? De responder com base na clareza, com base na autoconsciência, ao invés de simplesmente reagir, né? De simplesmente tomar uma atitude ali sem reflexão que pode trazer algum prejuízo logo à frente, no sentido de se arrepender de algo que foi dito, de algo que foi feito. Por isso que essa resposta, por meio dessa reflexão, se faz aí presente na atenção plena e tão importante. Uma outra parte, aqui no finalzinho, é quando somos capazes, então, de reconhecer o que estamos sentindo no momento. O reconhecimento é uma parte aí que precede essa resposta. É importante, então, reconhecer aquilo que está sendo sentido, compreender, para então responder. Não precisamos deixar que esse sentimento nos impulsione a agir imediatamente. Podemos parar e questionar se realmente queremos dizer o que está na ponta da língua ou se preferimos acolher algo mais produtivo para falar. Então, ao invés de reagir de imediato, em alguns momentos, é bem mais importante, bem mais produtivo, é esse processo aí de compreensão e de resposta com base naquilo que realmente vai fazer sentido para a gente. Certo? Sofrimento é igual a dor vezes resistência. Uma equação aí para a gente. Quanto mais resistimos à dor, mais a gente sofre. Né? Então, entenderam um pouco da lógica dessa equação? A dor vezes resistência intensifica, produz, então, esse sofrimento. O sofrimento resulta de uma única fonte, a comparação da nossa realidade com os nossos ideais. Não podemos evitar, então, a dor na vida, mas não necessariamente temos que sofrer por isso. Quanto mais resistimos, mais sofremos. Então, aqui nós somos convidados a refletir sobre: estamos resistindo
a emoções? Estamos resistindo a alguma dor? Ou como que a gente está aí? Ou a gente está conseguindo se permitir ter essa abertura mínima para isso? E sobre o que está fora do nosso controle. Nesse tópico, a gente pensa ali sobre todos os momentos em que a gente quis controlar situações, pensamentos, sentimentos. E aí, com a prática da atenção plena, quando a gente vai retornando ao que de fato está acontecendo no momento e que está fora do nosso controle, não há como modificar, né? Então, se você julgar o momento presente e resistir a ele, não só causará frustração extra e raiva a si mesmo, como também ofuscará sua capacidade de escolher seus próximos passos com sabedoria. Né? Então, aqui eu lembro de algumas situações vivenciadas, por exemplo, agora recente, compartilhando com vocês no grupo, passeios, programações, eventos que às vezes a gente planeja e não acontece exatamente da forma que a gente gostaria. Quando a gente se prende àquela expectativa, aquilo que não ocorreu da forma como a gente gostaria, né, a gente está causando ali aquela frustração extra, focando naquilo que não pode ser mudado, não pode ser controlado, modificado. A gente causa a frustração extra, a irritabilidade, e uma forma de trazer aí os próximos passos com sabedoria, estando atento àquilo que é possível fazer a partir do momento presente, se voltando então naquelas possibilidades. A atenção plena, ela nos permite considerar que medidas proativas podem então ser tomadas para melhorar a nossa situação, mas também permite reconhecer quando as coisas não podem ser alteradas e devemos aceitá-las. Então, aqui é um convite para cada uma refletir sobre as diversas situações que já ocorreram com cada uma de vocês. Então, tentem recordar aí de momentos quando as coisas não puderam ser alteradas e quando foi necessário aceitá-las. Como que tem sido para vocês? Aceitar aquilo que não pode ser modificado, aceitar aquilo que foge, né, que está fora do nosso controle. É uma reflexão importante porque faz com que a gente redirecione aí, né, a forma de lidar em outras situações, em outros momentos. Então, sempre que há alguma vivência parecida com essa, eu me recordo das reflexões que a gente constrói aqui, daquilo que a gente busca trabalhar e a forma como a gente vai manejando melhor cada situação, acolhendo e compreendendo melhor aquilo que a gente sente também, em cada momento e cada situação. Aprender a ficar plenamente atento. Então, uma ideia que muitos têm em relação à meditação é esvaziar a mente completamente. Né? A gente vai entendendo que não necessariamente, né, esvaziar completamente a mente. Tudo bem, surgir alguns pensamentos. A prática da atenção plena introduz também isso. Né? Os pensamentos vão estar surgindo. O que a gente pratica ali é acolher aqueles pensamentos e deixar que eles venham e que eles voltem naturalmente, né? Então, é uma prática, como né, a própria experiência ali de estar observando e estar deixando ir. A ideia é observar tudo o que parecer, tudo que aparecer sem julgamento, sem tentar empurrar qualquer experiência para longe ou retê-la, né? Sem julgar ali o pensamento, sem avaliar aquela ideia, aquela emoção, aquela sensação, mas apenas se permitir que pensamentos e sentimentos venham e vão. Como o exemplo dos pássaros voando em um céu azul.
né? Então, aqui é um pouco que a gente pode aprender a partir da atenção plena, né? A partir desse momento em que a gente vai se voltando para essa autoconsciência, né? Se voltando ali para aquela experiência presente, do momento em que está sendo vivenciado. 3 pontes, ou 3 portas para entrar. Essas 3 portas que a gente vai ver são os 3 elementos da autocompaixão, que é a autobondade, a humanidade compartilhada e a atenção plena, né, que é o foco aqui do nosso capítulo. Na autobondade, quando a gente busca aí ser cada vez mais cuidadosas conosco, quando a gente traz esse olhar compreensivo, essa bondade aí, que muitas vezes a gente externa para pessoas queridas, para amigos, né? E a autobondade é quando a gente traz isso, que muitas vezes é externalizado para o outro, para si própria. Né? É um amigo bondoso e gentil. A humanidade comum, relembrando também, quando a gente lembra que encontrar a dor é parte da experiência humana compartilhada. O sofrimento que você sente é o mesmo sofrimento que outras pessoas também sentem. Claro que em níveis, intensidade, contextos diferentes, mas a emoção, né, é a mesma, é sentida também por outras pessoas também. Então, tudo bem sentir aquilo, é normal, né? Você não é a única pessoa que sente algo parecido, que lida aí com emoções difíceis. Outras pessoas também estão lidando com as suas emoções difíceis. E o terceiro elemento da atenção plena, mantenha seus pensamentos e emoções na sua consciência. Então, quando optamos por um desses componentes da autocompaixão, ao enfrentarmos sentimentos difíceis, fica mais fácil, então, envolvermos os outros dois. Né? Então, cada uma aí pode estar pensando o que é que você tem mais facilidade de se aproximar. É a autobondade, a humanidade comum, a atenção plena. Escolha um desses elementos para praticar aí ao longo dos próximos dias. E aos poucos, você vai implementando os outros também com maior facilidade. E para finalizar o capítulo, no último tópico, minha história, ultrapassando os tempos sombrios. É quando a autora traz aí experiências pessoais, né? Ela traz ao longo do livro, ao longo do texto, a experiência com seu filho que tem autismo, né? Que foi muito importante para ela desenvolver ali autocompaixão. E aí ela coloca a experiência da autocompaixão como uma experiência que, de fato, salvou ali ela em várias situações. Então, ela menciona que toda vez que a minha mente começa a caminhar pelo beco escuro do medo, que é quando vem ali inúmeros questionamentos, pensamentos, o que vai acontecer, será se vai dar certo, tal situação, o receio ali, a ansiedade, o medo intenso, tudo aquilo que vem para o futuro, né? Quando a gente pensa nesse estado ansioso, a gente antecipa ali muitos sofrimentos. E aí, sempre que ela se via nesse estado, como ela nomeia aqui o beco escuro do medo, ela tentava permanecer no momento presente. Sempre que a mente tenta antecipar ali todo aquele sofrimento, ela reconhece e se volta para o momento presente. Tudo bem, eu estou com medo do que vai acontecer no futuro, mas agora eu estou bem aqui, né? Eu estou bem aqui, estou bem agora, mencionando sobre o filho dela, né? Ela traz aí a segurança no momento, está bem com a família, com o filho. Então, quando a gente se volta para aquele momento presente, a gente se aproxima mais do que está acontecendo, de fato, sem antecipar o sofrimento, mas tendo ali aquele planejamento mínimo.
né? Não que você não vai mais pensar no futuro, continua sendo importante essa preparação mínima, mas não como uma antecipação do sofrimento, e sim como esse processo que a gente já veio comentando aqui, da autoavaliação com clareza, as tomadas de decisões necessárias, né? Então, nessa parte, a autora traz um pouco da história dela, e cada uma pode estar pensando na sua história individual. Quais são as experiências que você está vivenciando agora? Está sendo possível se voltar gradativamente, de pouquinho, cada situação, lembrar aí dessa prática de observar aquilo que você tem no momento presente, aquilo que te traz minimamente a sensação de conforto, de segurança. A autora coloca também nesse tópico que quando acalmava a mente dela, perturbada através da autobondade, da humanidade comum e da atenção plena, ela era capaz de permanecer centrada sem ficar devastada. Né? Então, há a redução ali gradativa das emoções difíceis, das situações ali que devasta, né? Como ela coloca, é reconhecer que está sendo vivenciado e aos poucos ir construindo essa nova relação com cada uma, com você mesma e também com cada situação que vai ocorrendo, que vai surgindo aí nas nossas vidas. Tá? Então, a partir desse capítulo, o convite é praticar a atenção plena em alguma atividade que você escolher. Uma atividade do dia a dia, cotidiana, você pode trazer ali algo que já é feito, mas que às vezes é feito sem perceber, né? Aquilo que está no automático, e aí o convite dessa semana é escolher ali aquela atividade, fazer com consciência total, lembrando, sabendo aquilo que você está fazendo, sentindo ali cada movimento, como por exemplo, escovar os dentes, tomar um café da manhã, fazer uma caminhada. Então, cada uma vai escolher ali a sua atividade, vai tentar vivenciar seguindo aí esses passos que estão sendo aprendidos da atenção plena, tá? Um abraço em cada uma que esteve por aqui e até a próxima semana.